Essas são então imagens do primeiro ataque, o ataque das forças aliadas no sul do Iraque. Essas tropas que estão entrando por terra, todas as pessoas, todos os militares estão usando uniformes contra armas químicas. Ao mesmo tempo em que as tropas estão entrando por terra, houve-se barulho de artilharia pesada americana, fortes explosões. Essas imagens agora são exatamente do fogo de artilharia, da artilharia americana contra posições iraquianas. Essas explosões que nós estamos vendo agora, o ataque começou ontem, mas para hoje estava sendo aguardado o ataque mais forte, mais maciço contra as posições iraquianas. Forças especiais já estariam também entrando pelo sul do Iraque, mapeando toda a região, fazendo um reconhecimento do sul do Iraque. Novas imagens aí do confronto, desse primeiro ataque por terra das forças aliadas no Iraque. Existe a informação até que uma patrulha de blindados americanos encontrou e destruiu veículos iraquianos já nesse trajeto. Essas tropas estavam todas alinhadas na fronteira do Kuwait com o Iraque e com o início do bombardeio ontem, essas tropas foram avançando. Esses tanques blindados foram vistos se movimentando, avançando em direção ao Iraque durante todo o dia para o ataque exatamente durante a noite, porque nesse momento no Iraque, 9 horas da noite. Bom, nós ouvimos agora há pouco em Bagdá sirenes, essas sirenes voltaram a soar na cidade. Essas imagens ainda do ataque. Ataque que está acontecendo no sul do Iraque, mas em Bagdá as sirenes voltaram a soar agora há pouco também. Me chega agora a informação de que essas são baterias de mísseis Patriot, que estariam então atacando posições iraquianas. Essas imagens são então do sul do Iraque, onde está acontecendo o primeiro confronto direto, o primeiro confronto por terra entre aliados. E agora você vê a informação de que sirenes dos alarmes antiaéreos soaram em Bagdá, voltaram a soar em Bagdá. E logo depois, quase que simultaneamente, soaram também na cidade do Kuwait, com o receio de ataques em resposta a ataques dos iraquianos. Nós vamos voltar a qualquer momento com novas informações sobre esse conflito no Iraque e a cobertura completa no Jornal Nacional. São fortes as explosões. Ao mesmo tempo que esses ataques estão sendo feitos a Bagdá, nesse momento aí um trecho da cidade um pouco mais tranquilo, mas a gente consegue ver no céu as explosões. No sul do país, o primeiro ataque por terra das forças aliadas. A cidade praticamente deserta, são várias explosões. São várias explosões que estão acontecendo, como você vê aí na informação, em várias partes, em vários pontos da cidade de Bagdá. Uma cidade que ontem já foi bombardeada no primeiro ataque. Vamos agora tentar ouvir o som dos ataques. Até a passagem de alguns mísseis, novas explosões no céu de Bagdá, segundo dia de ataque à cidade. E logo que começa o ataque, a gente já pode ver também as baterias antiaéreas iraquianas reagindo. Nós vamos conversar agora com o professor Márcio Scalércio, professor de História Contemporânea da PUC da Cândido Mendes e especialista em conflitos. Professor, estava se esperando logo no início um ataque muito forte, um bombardeio muito intenso. Não foi o que a gente viu. Ontem a guerra começou, mas começou de uma forma mais lenta. O senhor acredita que hoje esse ataque maciço realmente venha a acontecer? Olha, pode ser que sim. A gente não pode nos deixar totalmente levar pelo que aconteceu em 90 e 91. Naturalmente, os planejadores militares da coalizão ocidental, Grã-Bretanha e Estados Unidos, devem ter preparado fintas, né? Quer dizer, modos de enganar o sistema de defesa iraquiano com o objetivo de organizar esse ataque. Há muita contra-informação, então nessas últimas semanas vários relatórios apresentados pelos militares podem ser contra-informação
e o que se sabe... Contra-informação seria informações falsas, que não estariam tratando exatamente do plano. Exatamente, você iludir o adversário. Na guerra se faz muito isso, você implementar notícias de contra-informação para tentar ludibriar o sistema de defesa adversário. O que a gente sabe é que começou o fogo de barragem de artilharia na fronteira entre o Kuwait e o Iraque. Isso é um fogo de preparação que procura também desmoralizar as tropas iraquianas que porventura estejam ali na borda fronteiriça. E o costume é que logo após essa barragem de artilharia cesse, as tropas de terra avancem para ocupar posições mais adiante. Qual a importância? Olha, um momentinho só vou interrompê-lo, nós estamos aí com novas imagens das explosões em Bagdá. Qual seria a importância, no caso desses ataques por terra, dessa tomada dessa cidade de Basra? Qual a importância na estratégia dessa guerra? Bom, o litoral iraquiano, se você perceber no mapa, é bem pequenininho, né? Então, mais ou menos. Então, esse é o fogo antiaéreo mesmo, né, professor? Esse é o fogo antiaéreo, exatamente. É uma resposta iraquiana aos ataques. O sistema de radar deles ou visualmente percebeu alguma aeronave ou um míssil. Vamos ver o som agora, só para ver se a gente consegue ouvir. Essas explosões mais fortes não, né? Do próprio ataque, depois essas outras com seus flechas no céu. Quase sempre que a gente escuta são os estrondos da barragem antiaérea. Você só sabe, você escuta o estrondo do ataque aéreo se você a explosão propriamente dita, né? A barulheira toda é de barragem antiaérea. Nesse momento a gente já começa a ver muita fumaça também, né? Muita fumaça. Um bombardeio muito pesado. Vamos ouvir então agora. Hoje sim, já um ataque bem mais forte, bem mais intenso, com muitas explosões. A gente já vê sinais de fumaça lá ao fundo da imagem. Exato. Exatamente, imagens muito fortes, dramáticas, de uma guerra que atinge uma cidade enorme, 5 milhões de habitantes. Uma cidade populosa. E parece que nessas últimas semanas o Iraque concentrou boa parte da sua capacidade antiaérea em torno de Bagdá, né? São explosões muito fortes realmente agora, essas que a gente consegue ouvir. A cidade já tem muita fumaça e hoje não é tempestade de areia, né, professor? Agora já ficou bem mais tranquila, até o que permitiu exatamente que o ataque fosse mais intenso hoje, mas a gente vê luzes no céu. Realmente um bombardeio muito intenso, há cerca de 1 hora e 10 minutos, soaram as sirenes avisando desse ataque. Um ataque muito forte, realmente as ruas praticamente vazias, a gente agora só vê mesmo o barulho, os flashes no céu e a fumaça tomando conta da capital do Iraque. Essas são imagens ao vivo do segundo dia de ataque ao Iraque, do segundo dia de ataque à capital Bagdá. No canto direito do vídeo a gente já pode ver um rolo forte, um rolo intenso de fumaça. Novos flashes, novos estrondos. E tem uma arma antiaérea ali no canto do vídeo, atirando o tempo, no canto direito, perto do logotipo da Globo, atirando o tempo todo. Não sei se dá pra ver. Saindo como se fossem flechas de luz. Reparar o seguinte, hoje, 2003, o equipamento americano está muito mais preciso do que em 1990, 91, porque muitas dessas armas são armas guiadas por sistema de satélites, sistema de GPS, então a precisão delas é bastante grande. Bom, nós temos agora informações de que esses alvos hoje, ontem também já eram alvos ligados a Saddam Hussein, hoje os alvos seriam a residência onde estaria o vice-primeiro-ministro Tariq Aziz e também prédios normalmente, habitualmente utilizados pela presidência do Iraque, porque sabe-se muito bem que o presidente Saddam Hussein não utiliza sempre a mesma moradia, né? Agora a gente começa a ver um incêndio num prédio, fogo por trás do prédio. Parece um depósito, alguma coisa assim. A fumaça é muito intensa, principalmente em 3 regiões de Bagdá, onde a gente já pode ver o rolo realmente de fumaça tomando conta da capital do Iraque. São fortes as explosões, já estavam
mais ou menos previstas para esse segundo dia, esse ataque mais maciço, mais intenso. E esse ataque acontece simultaneamente a um ataque por terra que vem da fronteira do Kuwait com o Iraque, preparando o terreno exatamente para uma ofensiva terrestre que dessa vez vai acontecer de forma muito mais intensa. Provavelmente unidades especiais já devem estar presentes dentro do Iraque, fazendo reconhecimento, quer dizer, confirmando o reconhecimento de alvos já reconhecidos antes, e esse fogo de barragem pretende abrir caminho para aí sim as grandes unidades entrarem, quer dizer, unidades de brigada e divisão, avançando, uma das pinças avançando na direção de Basra, que é importante tomar Basra, e outra pinça avançando já na direção de Bagdá. Exatamente. Aí sim, essas imagens é como se fossem flashes, né? Piscando no céu. São as barragens antiaéreas da defesa iraquiana. A artilharia, a antiaérea trabalha em camadas. Uma determinada área é a responsabilidade de uma bateria. Então ela atira ali. Então eles tentam cobrir altitudes e extensões do céu com tiros. E essas mais fortes, esses flashes mais fortes também, pelo que o senhor me disse, pelo que o senhor nos disse, a imagem do ataque propriamente dito a gente não consegue detectar. Consegue, é mais difícil. Só se uma bomba, um míssil cair na área de alcance da câmera, né, que você consegue ver. Caso contrário, o que a gente percebe é realmente essa bateria antiaérea iraquiana reagindo. Ela pode estar tentando derrubar o projétil, o míssil ou o avião na sua trajetória. Então ele ainda está a caminho do lugar onde ele quer atingir. Então a barragem está definido pelos Estados Unidos. Não se sabe até que ponto essas bombas chamadas inteligentes conseguem realmente escolher na hora certa, porque não dá para você falar para a bomba. Aqui tem civil, é um objetivo militar, mas tem civil, não é? E havia também as denúncias norte-americanas de que o presidente Saddam Hussein havia colocado civis em prédios militares. São imagens ao vivo de muita destruição em Bagdá. Começa o ataque maciço da operação, depois da operação chamada Operação Decapitação, não é? Em que os americanos e os ingleses tentavam atingir cirurgicamente alvos militares e onde estariam Saddam Hussein e os seus comandantes militares. Não se sabe se parte desse objetivo foi alcançado e por isso mesmo, depois dos 40 mísseis disparados no período da manhã de hoje, os 40 mísseis da classe Tomahawk, são mísseis cruzeiro atirados através de navios, não é? Agora percebemos que com a atuação da artilharia antiaérea, da defesa antiaérea fundeada na capital do Iraque em posições definidas, não é? Pela intensidade dessa defesa antiaérea, naturalmente os aviões F-117 e B-2 estão sendo utilizados no bombardeio à capital Bagdá. A capital do Iraque está em chamas. A capital do Iraque está em chamas, são prédios que estão ardendo e não se sabe até que ponto a tecnologia iraquiana sucateada, não é? Sucateada pela guerra do Golfo. Olha aí, prédios destruídos, não se sabe até que ponto as defesas iraquianas podem resistir a um ataque norte-americano ou detectar com antecedência, o que possibilitaria talvez uma defesa melhor das baterias antiaéreas para detectar o tipo de armamento que vai atingir a sua capital. Com minutos antes, questão de minutos ou segundos, isso seria muito importante. Temos um analista, Francisco Ferro, que pode nos dar esses detalhes. Francisco, olha, imagens terríveis de muita destruição em Bagdá, capital do Iraque. A cidade está em chamas, pelo menos 3 grandes prédios foram atingidos, mas as imagens que chegam agora através da Al Jazeera e da CNN dão uma formação de muita destruição. Não se sabe se foram utilizados mísseis disparados através dos navios, como hoje pela manhã, ou então os F-117, os B-2 ou outros caças disparando mísseis, não é? As bombas inteligentes, as bombas guiadas por GPS, não é? Bombas inteligentes sobre a capital do Iraque. Na verdade, o que se vê é uma imagem de destruição quase que maciça, como já prometia o presidente George Bush, que atacaria com intensidade a partir da noite de hoje em Bagdá. E agora em Bagdá, 9h30 da noite. Uma noite possivelmente que jamais vai ser esquecida. Agora, um outro detalhe que chama a atenção é que as tropas americanas começaram um ataque também por terra. Ao mesmo tempo em que os aviões são utilizados, os mísseis são utilizados, as tropas que estavam baseadas na fronteira com o Kuwait já estão em território iraquiano e se utilizam de armas, de canhões automáticos
não sei até se foram disparados mísseis solo-solo com o objetivo de atingir a capital do Iraque. Não sei qual o alcance desses mísseis. Francisco Ferro, que é especialista desse tipo de conflito, pode nos dar mais detalhes. Francisco, a pergunta que eu fazia é até que ponto o sistema de detecção de armas inimigas dos aviões e dos mísseis cruzeiro, né? E depois de 42 horas é que as tropas de terra iriam realizar o seu trabalho, a sua atuação, o seu ataque. Mas forças terrestres norte-americanas e inglesas já estão em ação no Iraque, disparando inclusive canhões automáticos e possivelmente já devem disparar mísseis solo-solos. Veja aí, são imagens das emissoras de televisão norte-americanas. Sirenes soaram agora há pouco. Atenção, hein? Atenção, sirenes estão soando no Kuwait. Sirenes estão soando no Kuwait nesse exato momento. As sirenes estão soando no Kuwait nesse exato momento. O Kuwait que já recebeu pelo menos 10 mísseis em retaliação, 10 mísseis iraquianos. Sirenes estão soando no Kuwait, em território kuwaitiano, nesse exato momento. O Kuwait está sob ataque. Você sabe que o Kuwait foi o pivô da Primeira Guerra do Golfo, quando Saddam Hussein invadiu o Kuwait e houve a resposta imediata do Bush pai. E agora o filho quer terminar o serviço que o pai não conseguiu terminar. Mas as sirenes estão soando no Kuwait. A grande preocupação que existe nesse exato momento é se Saddam Hussein vai utilizar armas químicas ou não. Se Saddam Hussein estaria utilizando armas químicas nessa resposta ao Kuwait ou não. Abrigos antigás estão espalhados por toda a cidade. As máscaras antigás praticamente foram esgotadas, venderam todas as máscaras antigás, mas as sirenes estão soando no Kuwait. A qualquer momento, um bombardeio no Kuwait. Cadê aquelas imagens? Cadê aquelas imagens dos incêndios, Simão? As imagens dos incêndios, veja aí, as imagens dos incêndios em Bagdá. As imagens dos incêndios em Bagdá. As sirenes estão soando nesse exato momento em território kuwaitiano. Uma expectativa terrível da população kuwaitiana, não é? Que já foi ocupada e invadida pelo exército de Saddam Hussein numa primeira tentativa e depois confirmada essa tentativa. Postos de petróleo foram destruídos no Kuwait naquela época e agora já há informação de que pelo menos 3 grandes postos de petróleo foram destruídos por forças iraquianas em território do Iraque. E aí a cidade de Bagdá em chamas. A cidade de Bagdá em chamas, alguns prédios atingidos, objetivos militares, mas obviamente que por mais inteligente que seja a bomba, não dá para a bomba discernir o que é civil e o que é militar. O que são pessoas civis e pessoas militares, não é? A bomba não dá para distinguir de forma alguma a capacidade da pessoa em estar atuando como um soldado ou então estar simplesmente ocupando um prédio militar e sendo um civil. A acusação norte-americana é que o Saddam Hussein teria deslocado civis para prédios militares. Imagens ao vivo, tocando as sirenes ao vivo em Bagdá. Atenção, tocando as sirenes ao vivo em Bagdá. Um carro e sair da cidade. Olha, vocês podem ouvir novamente. Vocês podem ouvir as sirenes agora novamente, mas eu estava voltando a falar em relação a Bagdá, que vive mais ou menos, obviamente, um medo ainda maior do que o medo aqui da cidade do Kuwait. Quem podia sair, já saiu. E como é que fica a situação dos estrangeiros aí, Uchoa? Bom, os estrangeiros com dinheiro, inspetores da ONU, diplomatas, jornalistas, esses já saíram. Ficaram na cidade realmente apenas os imigrantes muito pobres mesmo, porque os imigrantes não vão para Bagdá para ganhar dinheiro de uma maneira geral. Vocês podem ver já imagens aí de um ônibus de imigrantes, praticamente egípcios e jordanianos, que fugiram exatamente para a fronteira da Jordânia. É um deserto de 500 quilômetros de Bagdá até a Jordânia, uma viagem muito difícil, mas difícil mesmo hoje é continuar em Bagdá.
outro ponto de Bagdá, o bombardeio que está sendo feito por essas forças de coalizão. São centenas de bombas sendo disparadas incessantemente sobre a capital Bagdá. O alvo, como eu já disse, é preferencialmente prédios do governo iraquiano e também, obviamente, quartéis onde estão as forças generais do Iraque. A resistência iraquiana tem se mostrado inéfica até agora. Muito pouco tem acontecido até este momento para impedir o avanço dos americanos no território iraquiano. Você vê já o céu do Iraque, isso não são nuvens, é a fumaça realmente provocada pelo lançamento destes mísseis. A cidade de Bagdá, sabe-se também, possui um poderoso sistema de defesa antiaérea. Ontem, os bombardeios haviam começado por volta de 9 horas da noite, 3 da tarde aqui no Brasil. Hoje, esse bombardeio, então, foi antecipado em 1 hora. Agora são poucos minutos após das 8 da noite no Iraque. As baterias antiaéreas estão contra-atacando. Essas imagens que você vê que partem do solo para o céu são imagens dessas baterias antiaéreas que estão sendo utilizadas pelos iraquianos para tentar interceptar justamente estes mísseis americanos que estão sendo lançados sobre Bagdá. Dos palácios de Saddam Hussein. A gente lembra que Saddam Hussein tem esses 24 palácios, nunca fica muitas horas num deles, dorme a cada noite num deles. Haveria também um sistema de comunicação subterrâneo entre esses prédios para que Saddam Hussein evitasse qualquer risco. E hoje, o porta-voz da Casa Branca, Eric Fleischer, disse que são rumores, a informação de que Saddam Hussein teria morrido, mas autoridades britânicas, das Forças Armadas britânicas, consideraram essa possibilidade, ou seja, disseram que não é possível ainda afirmar o que aconteceu com Saddam Hussein, com esses agora 3 bombardeios. A gente lembra que o primeiro bombardeio foi justamente para tentar eliminar Saddam Hussein e alguns principais líderes iraquianos. É o som da guerra e o som da morte. Olha a imagem, você vê aí a imagem da destruição de uma área que ficaria à margem direita do rio Tigre, que é a área onde fica todo o sistema oficial em Bagdá. Olha a imagem da destruição. Você tem imagens ao vivo em tempo real de um mundo que vive um momento irreal. Essa área que você está vendo sendo bombardeada é a área em que fica o Ministério da Defesa, o aeroporto militar. Fica também o QG do Serviço de Inteligência Iraquiana olha aí a imagem, ali seria a residência oficial, uma das de Saddam Hussein. É o maior ataque americano. O cogumelo que levanta. O que você viu aí, segundo as primeiras informações, já não são mais mísseis Tomahawk, mas são as bombas Moab, que é considerada a mãe de todas as bombas. É a arma mais potente não nuclear do arsenal dos Estados Unidos. A destruição que essa bomba, de 9 toneladas e meia, ela destrói os alvos ao redor de 1,5 km. A mãe de todas as bombas é disparada de aviões C-130. E para que se tenha uma ideia, olha ali, vem outra vindo. Você acompanha à esquerda do vídeo.
Ou à direita? À direita do vídeo é que eu tenho uma imagem invertida. Até agora. Olha aí, caiu. É quando a noite se transforma em dia. Mas a luz é a luz da morte, infelizmente. Olha aí. Um bombardeio intenso. Você vê no fundo o som e as explosões. A cidade de Bagdá em chamas, na área em que estão também. Você está acompanhando ao vivo o terceiro dia de ataque à capital iraquiana. Uma cidade com 5 milhões de habitantes. Esse ataque já está sendo considerado muito maior do que qualquer outro ataque à capital, Bagdá, durante a Primeira Guerra do Golfo, há 12 anos. Durante todo o dia de ontem, o secretário de Defesa Donald Rumsfeld, fontes do Comando Militar do Pentágono já informavam que eles estavam realmente se preparando para esta grande ofensiva. Até ontem eram 72 mísseis disparados contra Bagdá. Aí novamente as luzes das baterias antiaéreas. As imagens que nós estamos acompanhando neste momento são imagens que estão sendo geradas por uma TV árabe. A cidade está praticamente deserta, pode-se dizer que nesse momento. Momentos antes ela já estava bem vazia, novas explosões. 3 prédios do Ministério da Defesa, das Relações Exteriores, e do planejamento tinham sido atingidos nos bombardeios. Ele recomeçou por volta de 2 horas, 2 horas e 15. Mas o momento mais forte, mais intenso é exatamente esse que a gente está acompanhando agora com imagens da TV árabe. Nós estamos aí vendo que 12 mísseis contra os palácios de Saddam Hussein foram disparados. Segundo a NBC, a rede de TV americana, o principal palácio do presidente iraquiano foi completamente destruído nesse ataque de agora, nesse bombardeio. Novamente, vê as imagens da fumaça subindo, da destruição de prédios na capital Bagdá. Das tropas aliadas contra o Iraque, nesse terceiro dia de guerra. Jornalistas que começaram a acompanhar a guerra e que acreditavam que a guerra vinha começando lenta, devagar, estão vendo aí então o resultado desse terceiro dia, dos 2 dias anteriores de preparação para esse grande ataque. A gente já vê vários pontos de incêndio na capital Bagdá, muita fumaça. Além dos centros de comando, de controle, de defesa aérea de Bagdá, que eram alvo, o principal objetivo desse ataque era a destruição dos complexos, do complexo de palácios de Saddam Hussein. E segundo informações da rede de TV NBC americana, o principal palácio foi totalmente destruído nessa ofensiva. Most of those people are presumably in right now as they see this
Realmente, a gente olhando assim essas explosões, a gente pode imaginar a situação e o estado da população da cidade que nesse momento acompanha esse ataque. Uma cidade de 5 milhões de habitantes. Em alguns momentos a sensação é que até os próprios equipamentos que estão transmitindo essa TV árabe, que está transmitindo essas imagens, que esses equipamentos também possam ser atingidos, porque eles estão próximos, estão intenso o barulho. Você continua acompanhando imagens ao vivo da maior ofensiva das forças aliadas na capital Bagdá. Os analistas que estão na capital descreveram ontem que a sensação de que havia um terremoto na cidade, tamanha a intensidade das explosões. Imagina hoje que esses ataques estão sendo bem mais intensos, bem mais fortes, como havia prometido o Pentágono e o Comando Militar Americano. Stealth fighters were involved. I saw a tremendous amount of anti-aircraft fire, directed sector fire, but I saw no tracking fire, indicating to me that they were not seeing things on the radar.